Meus amigos, boa noite. Estamos de volta, é uma alegria para o nosso segundo bate-papo. No primeiro bate-papo, procuramos falar um pouquinho da crise que nós estamos vivendo, da pandemia e dos problemas inúmeros que nós temos passado e aquilo que também nos espera. Hoje, eu gostaria de falar sobre o medo. E essa ideia me veio desde o final do nosso programa passado e fiquei pensando muito nisso, até com um amigo muito querido de Franca, Dr. Rubens, aliás, um infectologista, me enviou um vídeo falando do M-vírus, né? O vírus do medo. Inclusive, eu pedi aos meninos para mandar junto com a chamada para nosso bate-papo de hoje. E achei muito interessante o vídeo e falei, realmente, eu vou procurar falar um pouco sobre o medo. E o medo manifesta em todos nós, talvez seja um dos processos emocionais, mentais, psíquicos mais sérios da nossa alma. O medo está presente em várias fases da nossa existência, em vários momentos do nosso viver. E agora, em termos coletivos, o medo está muito presente. E o que é o medo? De onde vem o medo? E muitas vezes a gente quer paralisar o medo com atitudes de frases de repetição, frases de otimismo, queremos paralisar o medo confiando no outro, paralisar o medo com algum tipo de programações, né, mentais, ou acendendo uma luz, chamando alguém, falando com alguém, fazendo uma prece. E muitas vezes, depois disso, o medo está lá presente e muitas vezes muito maior do que estava antes. E eu acho que a primeira preocupação nossa é entender o tecido do medo, para que a gente possa ver a extensão desse tecido e a partir daí, de um estudo mais profundo, ver quais seriam os caminhos, né, que nós poderíamos realizar ou fazer para que a gente possa superar ou transformar, através do tempo, o medo. E nós aproveitamos e pedimos para fazer um vídeo de uma mensagem de irmão Áureo da década de 90, 93, do livro Amar e Servir, e que parece muito atual. Uma mensagem que ele escreveu que vai muito bem no momento que nós estamos vivendo. Vamos ver esse vídeo que o pessoal da TV Ibis preparou, principalmente o pessoal da agência, e logo depois nós voltamos no nosso bate-papo. Diariamente, as emissoras de rádio e televisão e os jornais derramam no mundo inteiro vasto noticiário, alimentado quase sempre pelo registro de flagelos da natureza e, sobretudo, por desastres morais e crimes horripilantes praticados pela insânia dos homens. Os mais timoratos acovardam-se facilmente diante disso, muitos até congelando suas melhores oportunidades de servir a si mesmos e aos outros, resguardando-se na redoma da abstenção, em nome da prudência. Outros, porém, impulsivos e imprudentes, julgam-se liberados de quaisquer peias e aderem ao desperdício e à alienação, imaginando que o poder do mal já conquistou definitivamente a terra. Nós, porém, que nos iluminamos com os fulgores da codificação espírita e nos abeiramos confiantemente do Evangelho de Jesus, bem sabemos que essa generalizada confusão é tão somente o caos aparente de um momento decisivo da transformação planetária, e que, finda a longa noite da ignorância e da maldade, brilhará definitivamente a luz de uma nova era de amor e de paz. O lembrete serve para que não desanimemos, nem nos deixemos amedrontar em tempo algum, pois o Senhor já está às portas e bate. Áureo. Então vamos lá para ver o tamanho desse tecido. Nós separamos uma imagem, só para colocar como imagem símbolo, pegamos uma imagem do espaço-tempo, né?
Então, que tamanho é o tecido do medo? Que extensão esse tecido tem? De onde ele vem dentro do nosso mundo interior? Muito bem, então vamos começar a estudar a respeito. Vamos lá. Se nós pegarmos o medo, e eu gosto muito desse símbolo, né? Pessoa dentro de um pote, porque é assim que a gente sente, né? É assim que nós ficamos. Se nós pegarmos aí, nós poderíamos dizer o seguinte: a primeira causa do medo é uma causa psíquica remota, que quem já nos segue, quem está há muito tempo já com os cursos do IBS, né? Que os cursos do IBS estão aí desde 2012, nós já estamos aí com 16 cursos ministrados por semestres, né? Que já tivemos vários semestres com vários cursos. Nós já estudamos muito sobre os defeitos primordiais. Inclusive, no nosso último curso de mitologia, nós aprofundamos esses defeitos, mostrando os arquétipos que o originam. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, porque a causa psíquica remota, que está lá no nosso eu profundo, lá no subconsciente mais profundo, ele tem a sua origem nessas causas psíquicas. Depois disso, nós temos a personalidade humana, a forma como a personalidade é formada, a maneira pela qual e quais são as forças que formam essa personalidade. Conforme as forças que o formam, esse medo vai ser maior ou menor, dependendo da composição, não só das forças materna, paterna, mas de todos aqueles conteúdos que trazemos, e nós vamos dar uma olhada e tecer alguns comentários a respeito. Depois, as causas reencarnatórias. Dependendo do nosso tipo reencarnatório, dependendo das experiências que vamos viver, dependendo do processo reencarnatório, dependendo do tipo da nossa reencarnação, o medo poderá ser maior ou menor. Por exemplo, se eu tiver numa reencarnação de prova, o medo pode ser muito maior do que uma reencarnação preparatória. Lembra como nós estudamos isso? Então esse medo vai ser muito maior, porque eu estou num campo de prova e a todo momento, muitas vezes, esperando situações ruins, notícias ruins, dores, limitações, e que vão me levar a ter muito mais medo do que alguém que está numa reencarnação preparatória. Então nós vamos também falar um pouco sobre, ao abordar esse tecido, falar um pouco sobre isso. Depois, nós temos as causas psíquicas atuais. Muitas vezes nós estamos muito bem e desenvolvemos a nossa vida de uma maneira adequada, mas em determinado momento podemos estar passando por processos psíquicos, processos interiores, processos inquietantes, igual agora, estamos diante de um processo coletivo. Independente do que seja a nossa reencarnação, independente dos processos remotos na nossa alma, estamos agora numa provação coletiva. E esses processos psíquicos, muitas vezes aliados também a processos psíquicos de influenciação sutil ou não, nos levam a uma maior carga do medo. Depois nós temos a casa mental, ou seja, a maneira pela qual está constituída a nossa casa mental e quais são as forças ou os conteúdos dentro dessa casa. E por último, nós temos o nosso pensamento. E abordamos aí o pensamento como pensamento emoção, né? Emoção e pensamento, uma ideia emotiva. Então, se nós formos analisar esse tecido que nós falamos há pouco, de uma maneira extensa, profunda, para a gente compreender a propriedade e impropriedade, o medo, nós poderíamos falar que ela vai desde as causas remotas até as causas mentais, né? Lembrando que quando falamos do mental, estamos falando do emocional mental. Então nós separamos aí 6 causas para que a gente possa abordar a profundidade, a extensão do medo, para que a gente possa compreender com a melhor visão essas manifestações de nossa alma e, consequentemente, nos preparar melhor para enfrentá-lo. Então vamos lá. Logicamente que nós já falamos também muito sobre isso. A ciência hoje, existem alguns cientistas que já têm algumas teorias, logicamente que é tudo teórico, até agora não tem absolutamente nada que o prove, que na verdade não existe um universo, mas existiria múltiplos universos ou metaversos. Pietro Baldi, em sua obra Grande Síntese, aborda essa questão e ele é partidário dessa visão de que no universo, na verdade, não temos um universo, mas temos um metaverso. Ele chegou a escrever algumas equações, e essas equações estão na Grande Síntese, como essa agora que o Rodrigo vai vos mostrar, que é exatamente
os vários universos, a sua forma, a maneira que o forma, quer dizer, ômega 1, ômega 2, ômega 3, e ele resume tudo isso dentro de uma letra θ, né, que vai do menos infinito até o mais infinito. Então, consequentemente, ele aborda conjuntos ou sistemas de universo. Mas ele nos diz que dentro desses universos, nós temos um universo primordial. Esse universo primordial é o que ele chama de sistema. Seria o universo real, o universo de origem, o universo pelo qual nós partimos. E a partir desse universo, o universo divino, conhecido também nas tradições religiosas como paraíso, ou como nirvana, esse universo divino, no momento que ocorreu uma queda, e não é uma queda espacial, mas uma contração interior, daí porque tem a parábola do filho pródigo, daí porque tem a queda de Adão, que são símbolos, né? Símbolos arquetípicos desse processo. No momento que ocorreu uma queda, uma contração de consciência, nós nos afastamos desse reino ou dessa dimensão e passamos a existir naquilo que o Baldi chama de antissistema, que nada mais é do que o conjunto desses metaversos. E, consequentemente, nós fomos contraindo até sair do estágio de consciência e chegar ao estágio de matéria. Então, consciência, energia sutil, energia densificada, matéria. E é por isso que é a mesma substância e, consequentemente, tudo que existe no universo é consciência. Então, a substância como matéria, como energia sutil, como mente, como consciência e como espírito, é a mesma substância e, consequentemente, o universo é formado nas suas mais variáveis dimensões desses elementos que vai desde a matéria grosseira até o espírito. Muito bem. Se nós pegarmos a obra de Ubaldi toda, como nós fizemos, né, e formos estudar quais foram os sentimentos ou quais foram as manifestações do ser na descida, nós vamos chegar nesse quadro aqui, ó. Esse quadro é que nós já estudamos tantas vezes que nós colocamos como espectro dos defeitos primordiais. Então, esse espectro dos defeitos primordiais tem como base o egoísmo e o orgulho. Lembra lá do Livro dos Espíritos? O orgulho é o pai de todos os vícios. Então, parte do egoísmo e do orgulho. E o Baldi explica muito bem isso nos livros, principalmente Deus e o Universo, o sistema que é de salvação, a lei de Deus, a técnica funcional da lei de Deus, onde ele explica com pormenores todo o processo da descida involutiva. E nós aqui sintetizamos tudo aquilo que nós passamos, além do egoísmo e do orgulho, por 7 outros sentimentos ou manifestações do ser. O poder, a carência, a culpa, o medo, a inveja, a revolta e a negação. Então isso significa o quê? Vamos lá. Isso significa que o medo está dentro da nossa alma como movimento intrínseco do nosso ser. Não tem como você se livrar do medo. Não tem como você acabar com o medo. O medo é uma daquelas situações que Jesus disse muito bem no seu Evangelho. Vai ser preciso andar 2.000 passos. Né? Nós vamos ter de andar 2.000 passos, ou seja, passar o grande processo nosso de evolução carregando dentro da nossa alma o medo. E se você quiser uma figura bíblica para que você veja o momento pelo qual o medo se manifesta, é quando Caim mata Abel. Então, se você pegar ali como 2 símbolos do mundo interior do homem, né? Inclusive Caim, de conta, tem uma ligação com Deus, é do movimento centrífugo do centro divino, e que todos iriam matá-lo. E ele então demonstra nesse momento o medo. O medo está aí na figura de Caim logo após a morte de Abel, ou seja, logo após da contração da consciência, saindo do estado Abel para o estado Caim. E você vê que o medo está entre a culpa e a inveja. E é exatamente, olha, entre a culpa e a inveja. A culpa leva ao medo e o medo também
está antes da inveja, porque você vê que Caim mata Abel por inveja, que é exatamente o sentimento que movimenta o campo de descida. Muito bem. Então, a primeira lição que nós vamos tirar aqui do tecido que nós estamos estudando é que nós não vamos nascer do medo. Nós vamos ter de transformá-lo através de um processo de ascensão evolutiva, através de passo a passo, passo a passo. Meus amigos, vamos ter de ter paciência, porque aqui na verdade caiu a net. A transmissão nossa aqui é pela net e caiu. Tivemos um problema também no Face, foi por isso que repetiu a queda. Então nós vamos ter de ter paciência, porque principalmente a internet do país está sobrecarregada. Vamos pensar em algumas soluções para a semana que vem, para que a gente possa ter esquema B. Então se cair novamente, nós vamos ficar aqui. Não vamos sair do ar e vamos tentar terminar o nosso programa. Semana passada foi tudo muito bem, mas hoje ocorreu isso. Vamos voltar aos nossos raciocínios. Lembra o que nós falamos há pouco, né? Nós estávamos falando dos defeitos primordiais, e esses defeitos primordiais vão continuar na nossa alma e vão estar dentro de nós por uma longa caminhada. Então não tem como você evitar o medo e erradicar o medo de uma vez do seu ser. Não tem como. Você vai caminhar com ele através do tempo e vai transformando, porque ele está dentro de um processo primordial. Então ele existe dentro de nós como um meio intrínseco. Muito bem. Sendo assim, nós começamos a entender como é forte, como é importante a gente dar uma olhada mais profunda para essa questão. Porque não adianta dizer que um pensamento positivo, essa ou aquela outra medida, vai encerrar o medo. O medo vai estar na nossa alma. E é interessante, se você pegar os personagens bíblicos, mesmo os apóstolos, né, que foram tão destemidos, você vê que em várias passagens Jesus fala, não temas, sou eu, que é exatamente a medida de todos nós, né, a medida de todos os homens, que é o medo. Continuando, nós fizemos também o espectro do medo. Então, nós detalhamos o medo, e esse trabalho nós fizemos com base na minha própria vida, né, que estudando a mim mesmo. Então, nós colocamos aqui o medo como fobia, ansiedade, hesitação, fuga, alienação, paralisia e holoinércia, que é o estado pior do medo, é a holoinércia, quando você para tudo, né? Você para o campo psíquico, o campo interior, o campo pessoal, o campo profissional, o campo familiar, ou seja, quando você para tudo, você está dentro da holoinércia. E nós detalhamos, né, alguns processos mostrando os inúmeros defeitos e situações e de sabores, etc., que existe dentro da nossa alma em relação ao medo. E esse espectro ajuda a gente a estudar a nós mesmos e, consequentemente, começar a agir na transformação do medo. Logicamente que você pode acrescentar nesse espectro outros processos, né? É por isso que ele está aberto. Você vê que eu deixo aí vários vãos nele, porque você pode, ao estudar o medo em ti, descobrir outros processos que possa configurá-lo. Mas é por aí, tomando consciência do medo, vendo a profundidade do medo, vendo exatamente como ele manifesta em você, estudando a dinâmica do medo, é que você vai começar a fazer o processo de conscientização e de transformação através das décadas, dos milênios, dos séculos. Muito bem. E nós chegamos então, agora, na formação da personalidade. Então nós vimos a causa remota, que foi a contração da consciência, saindo do sistema para um antissistema, ou na linguagem, o sistema espiritual, o paraíso divino, para o multiverso. E a partir daí, carregando dentro de nós já na contração, como elemento ali pelo quarto defeito primordial, o medo. Mas nós vamos encarnar. E quando nós encarnamos, nós formamos uma personalidade atual, que é esse PA, que está bem grande aí. PA significa personalidade atual. O Baldi, estudando isso, ele nos diz o seguinte, que a personalidade, na hora que ela é formada,
existe uma espécie de genética psíquica, existe uma espécie de herança psíquica. E isso aí hoje em dia está muito bem provado pelos trabalhos do Bert Hellinger, que é capaz de formar um campo e a gente vê essas forças consteladas. E o Baldry abordou isso muito antes, falando com detalhes a esse respeito. Então o Baldry diz o seguinte, que a personalidade atual é formada de FP, que é forças paternas, FM de forças maternas. Então quando você nasce, você já absorveu, ou emaranhou, ou conjugou as forças maternas e paternas, família do pai, então olha lá, avô, avó, bisavô, as forças paternas e as forças maternas vão constituir a personalidade como feixe. Ou como eu sempre falo, né? É como se você pegasse aquele joguinho de vareta e a composição da sua alma de várias forças, de várias varetas, constituindo aí as forças paternas e maternas. Depois nós temos a força do ambiente, que é essa letrinha A que está aí. A força do ambiente, não só ambiente físico, mas o ambiente psíquico, principalmente dentro do processo de formação do seu corpo, dentro do processo reencarnatório, dentro do processo do útero e depois dentro do processo de educação que você recebe. O ambiente, então, é fundamental. E temos também aquilo que vem do espírito, mas o espírito em nós, né, ele está sepultado no nosso interior. Então, logicamente que esse espírito está revestido pelas personalidades reencarnatórias que estão representados aí nesse quadro por P1, P2, P3 e P4. Essas forças, elas nos compõem. Então, vamos supor, por exemplo, que durante a sua gestação, das forças maternas, vem um medo muito forte. Ele vai agregar em você. E se você já tiver personalidades reencarnatórias que desenvolveram muito medo, ou você está justamente numa reencarnação para recuperação dentro de um campo kármico, o medo, no sentido de trabalhá-lo melhor, né? Então, automaticamente, você vai ter sintonia. E esse medo vai fixar em você desde bebê. É por isso que muitas vezes nós vamos ver trajetórias da criança, é medrosa na criança, medrosa na adolescência, medrosa na fase adulta, medrosa quando amadurece, medrosa na idade mais avançada. E o medo é como se fosse um sentimento que vai perpassando todos os anos da vida. Por quê? Porque além de termos dentro da nossa entranha como um processo intrínseco da queda, nós também, na hora que formamos a nossa personalidade, herdamos essas forças paternas, maternas, do ambiente, e se nós tivermos ainda sofrido traumas ou medos muito importantes no nosso processo educativo, ele vai estar na nossa alma e fixado como nunca. Então o nosso desafio de tratá-lo ou conviver com ele será muito maior do que em muitas outras pessoas. Ok? E aí entra o nosso terceiro item, que é exatamente o item dos tipos reencarnatórios. Então nós já estudamos isso, logicamente que nós estamos vendo em espiral, num eixo XY, né? Mostrando o lado negativo e positivo, e a espiral significa o tempo. E aí estão os vários tipos de reencarnação. A reencarnação síntese, que faz síntese de vários quadrantes, a provacional, a intermediária, a complementar, a reparadora, a preparatória e a supersíntese. Aliás, nós tivemos um curso que nós estudamos muito sobre isso. Ora, então se você tiver numa reencarnação provacional, você vai ter muito maior possibilidade de desenvolver o medo. Se na sua formação de personalidade, forças paterna e materna vêm com medo, e o ambiente é desenvolvido, você já imaginou que você não vai carregar na alma? Vai ser um abismo de medo. E aí, a terapia contigo vai ter de ser muito mais ampla. A sua conscientização vai ter de vir muito mais cedo, para que você saiba agir na vida sem que você vá para a inércia, sem que você vai desenvolver uma paralisia total. Isso porque, vamos lá, vamos olhar, olha aqui, ó, nós vimos aí os núcleos reencarnatórios, né? Então vamos supor, por exemplo, que você teve aí, onde está, logo aí em cima, se você der uma olhada, tem um pontinho azul aí em cima. Vamos supor que você está nessa reencarnação aí, ó. Bom, se nessa reencarnação você está fazendo uma reencarnação supersíntese, você vai ter muita força. Então o medo vai ficar um pouco mais latente, não vai ficar tão forte. Mas vamos supor que você está ali no terceiro bloco, e nesse bloco ali, você está dentro de uma reencarnação provacional. Ora,
o medo aí poderá ser muito mais forte. E se você tiver uma herança psíquica, que são de forças, que vai constelar, e você já traz isso como princípio intrínseco, então o medo vai ser avassalador. E você vai ter que trabalhá-lo durante toda a vida. E aí nós entramos no quarto item, que é exatamente o tipo de personalidade. Esse tipo de personalidade, ele se forma principalmente lá na infância, nos primeiros momentos quando a gente nasce. Nós temos de entender que nós rodamos em torno do amor paterno e materno. Então, quando um filho nasce, esse amor, para poder conquistar o amor do pai, ele se torna, por exemplo, um filho perfeitinho, o bom filho. Aquele filho que tenta fazer tudo certinho, tudo adequado. Esse filho, então, luta pelo amor, caracterizando, colocando um caráter que vai de encontro àquilo que o pai e a mãe espera. E muitas vezes forma uma personalidade perfeccionista. E o perfeccionista tem um medo enorme, porque ele quer organizar tudo, deixar tudo certinho, para não ter surpresas. E o medo é uma das possibilidades maiores que ele acaba chegando à medida que desenvolve a vida. Porque outras vezes ele nasce, já tem vários ali sendo colocado na posição de perfeccionista ou de bom filho, ele vai para o filho inteligentinho. Então o filho inteligentinho é aquele que tem soluções, que é sempre a cabecinha melhor da casa, que vai querer aparecer. Então o inteligentinho, ele vai procurar superar o medo porque ele tem de ser inteligente, ele tem de ter saídas. E isso muitas vezes causa desafios e ele consegue fazer esse movimento. Mas aí nasce um terceiro filho que na hora que já tem lá o inteligentinho, já tem aquele que é certinho, ele faz uma trajetória de vítima. Aí o medo vai ser muito maior, porque é aquele que vai ser vítima a vida toda. Esses são os tipos psicológicos de personalidades. E eles estão todos amor dependente, materno e paterno. Então aí nós temos aí o tipo de personalidade indicando também a prevalência do medo. Depois disso, nós temos as influenciações espirituais sutis, as obsessões maiores ou menores, os casos graves ou não, que também vão aumentar muito o medo. Por quê? Porque muitas vezes essas entidades trabalham com essas emoções, transmitindo imagens e sobrecarregando o sistema nervoso. Ok? Muito bem. E aí nós chegamos a uma visão mais profunda do medo. Olha quanta coisa o medo nos oferece para estudar. Logicamente que nesse bate-papo eu estou passando aqui, né, passando mesmo, quer dizer, tentando tirar algumas conclusões, mostrando algumas coisas que nós já estudamos, para que a gente possa situar dentro do tema e vê-lo de uma maneira mais profunda. E aí nós chegamos na casa mental. Olha, a casa mental, André Luiz estuda muito bem esse assunto no Mundo Maior, e o Baldo também estuda muito bem, vários livros dele a respeito. E é o seguinte, nós temos aí 3 andares na casa mental. O de baixo, o subconsciente, depois o andar consciente e depois o superconsciente. No subconsciente é onde nós guardamos, por isso que você vê um monte de sacas sendo guardada. Ou seja, nós plantamos e semeamos no consciente e guardamos no subconsciente. E o superconsciente é onde estão as nossas potencialidades. Então nós caminhamos do subconsciente para o consciente, do consciente para o superconsciente. Mas logicamente que tudo aquilo que nós guardarmos na alma vai ressurgir mais cedo ou mais tarde na vida. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então se eu guardei lá inúmeras sacas de medo, quando eu voltar nessa vida, ele vai lá se manifestar novamente. E isso não tem como, porque eu sou construção de mim mesmo. Isso não é Deus, isso não é os espíritos, é eu mesmo. Quer dizer, dependendo do que eu guardar em minhas sacas, nas minhas sacas de produção, de semeadura e de colheita, elas vão surgir como impulso, inclinação, sentimento, pensamentos, vontades, desejo. Ou seja, a programação que eu for incluindo em mim renasce em vidas posteriores com todos esses conteúdos psicológicos. Então, vai depender o medo também da constituição da nossa casa mental, da maneira pela qual nós a construímos. E, consequentemente,
ela vai surgir dentro do processo de totalidade da vida. Ótimo. Agora nós temos que lembrar que nós não vivemos separados dos outros. Nós vimos aí as forças paternas e maternas e de ambientes provocando em nós situações que vai nos levar a exacerbar mais ou menos o medo. Mas nós também vivemos, e aí nós temos essa imagem, em campos psíquicos. A nossa própria aura é um campo psíquico. Então nós não vivemos separados dos outros. Nós estamos interligados. E estamos interligados por campos. Então nós já falamos aqui muitas vezes, no campo mental, por exemplo, o pensamento é uma força coletiva. Você recebe essa força coletiva por ressonância e por sintonia. E você qualifica com os conteúdos teus, vindos da memória, da sua mente pessoal, vamos dizer, individualizada, e você, com seus recursos, você potencializa ou você acrescenta os conteúdos, a sua coloração dentro da força mental do pensamento que nós recebemos. Então, na verdade, nós vivemos assim. Olha essa imagem aqui, que ela é bem interessante. Ó. Nós vivemos dessa maneira, cercado por inúmeros campos. Na nosso bate-papo passado, nós falamos, né, do campo da consciência, do campo mental coletivo, falamos do campo bioquímico ou campo físico, falamos do campo de energias sutis, e aí está a representação de vários campos. Você situa nesse ou naquele campo por sintonia. E é aquilo que eu já falei, né, inclusive na nosso bate-papo passado, nós expressamos milhares de pessoas e milhares de pessoas nos expressam. Então, consequentemente, nós estamos aí no centro, ao ser aí no centro. Então você sofre a influência total da coletividade. É por isso que num momento como esse, nós estamos dentro do campo humano, na hora que o medo se manifesta, cada um de nós recolhe o medo e vai colori-lo, ou vai colocar as qualificações do nosso mundo íntimo, fazendo com que o medo fique maior, fique menor e passe a ter medo de vários processos ao mesmo tempo. Essa figura que segue, que eu já mostrei ela várias vezes para nós nos nossos cursos, o Rodrigo vai mostrar para vocês agora, mostra esse campo, para mostrar que ele não é tão separadinho, igual na figura passada, né? É uma mistura, como se fosse um estado geológico, e os campos se misturam, né, e nos influenciam. E todo esse campo só acontece por sintonia nossa. Então você imagina, se eu sintonizo com a onda de medo, e já trago dentro de mim o medo intrínseco, já trago dentro de mim o medo personal, já trago dentro de mim os conteúdos que eu guardei várias vezes em vidas na casa mental, esses conteúdos guardados ali. E eu trago dentro de mim essa sintonia, você imagina então que eu não vou formar, em relação ao medo, os quadros, as agonias, as inquietações, né, que a mente não vai realizar. E esse campo fica muito bem explicado nessa figura aqui, ó. Então a figura para mostrar a presença do espírito, né, que em termos do espírito nós somos um, e as suas várias manifestações através de nós. Mas nós podemos falar que o campo mental também é assim, ó. Você pertence a um campo mental, assimila essa força mental e qualifica com aquilo que você possui. E a partir daí você emite essa figura que se segue. Olha lá, ali do lado esquerdo, o campo e a gente absorvendo. E do lado direito, a gente emitindo. Então, o pensamento é uma força coletiva vindo de um campo mental coletivo que você absorve, qualifica e emite. Então você imagina que quando você emite, você está fazendo parte de uma corrente, influenciando, induzindo outras pessoas, que vai te induzir e esse processo vai se formando. E aqui, ó, nessa figura, nós tentamos mostrar os campos, né? Figura antiga do nosso amigo Adalto, que mostra aí as pessoas vivendo dentro de um mesmo campo. Então agora nós temos os dados para a gente imaginar tudo. Nós temos todos os dados. Então nós temos lá o medo, desde o medo intrínseco até o medo por sintonia e por medo de emaranhamentos coletivos. Então agora a gente dá para ver o tamanho desse tecido. E como é importante a gente conscientizar para que nós possamos trabalhar
eu não vou apagar o medo, eu não vou retirar o medo, eu não vou acabar com o medo. Eu vou transformando passo a passo isso dentro de mim. O que eu vou fazer? Não vou impedir, não vou deixar que esse medo me leve para a inércia. Não vou deixar que esse medo me leve para a fuga. E vou começar a trabalhar esse medo, granjeando amigos com as riquezas da iniquidade, até que eu consiga transformá-lo dentro desse processo evolutivo em que nós temos ainda muito a percorrer. Por último, antes de encerrar a nossa parte e partirmos para as perguntas, eu gostaria também de fazer mais uma posição, porque a gente fala assim, o contrário do medo é coragem. Eu gostaria de ser corajoso. Então eu queria raciocinar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Olha aqui que interessante. Eu fiz uma figura para mostrar para vocês que aquilo que nós chamamos de valor, ou tudo aquilo que nós chamamos de defeito, ele é dual. Então aqui nós colocamos um pêndulo para mostrar que o medo, ele tem como processo dual a coragem. Então coragem e medo pertence ao mesmo polo, ao mesmo dipolo, vamos dizer assim, né? Então coragem e medo pertence à mesma estrutura, tem a mesma direção, só tem sentidos contrários. Eles são complementares. Então dentro do medo tem coragem e dentro da coragem tem medo. Então não tem um separado do outro, é um binômio. É a mesma coisa você colocar a crença e o descrente. Dentro do crente tem a descrença e dentro da descrença tem o crente. Então, na verdade, não significa mudança. Significa estados de um mesmo processo dentro de uma bipolaridade. Então, tanto o medo como a coragem pertencem ao eixo medo e coragem. E não simplesmente algo que é vantajoso e o outro é negativo. Os dois carregam o mesmo processo. Dentro do medo está presente lá a coragem. E dentro da coragem tem o medo. Então é por isso que até se brinca, né? Que o corajoso é aquele que sobreviveu. Então, logicamente, é o medroso que sobreviveu, né? Que, na verdade, nós temos que procurar aquilo que transcende o medo e a coragem. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Aqui nós fizemos então um triângulo para mostrar lá o binômio medo e coragem. Na verdade, tanto o medo como a coragem fazem parte do mesmo eixo. O que nós vamos fazer para a transformação do medo não é levá-lo para a coragem, mas é levá-lo para aquilo que nós denominamos de prudência. Ou seja, medo e a coragem. Nós vamos trabalhar tanto um como o outro, para conduzi-lo para a prudência, que é aquilo que transcende os dois. Então, se nós pegarmos essa figura, nós podemos fazer essa figura aí para inúmeros processos, crença, descrença, etc, etc, etc. Na verdade, o equilíbrio não está nem no polo A, nem no polo B. O equilíbrio está no polo que supera os dois e une, que é exatamente a prudência como elemento que liga o medo e a coragem. Então, meus amigos, o que nós precisamos fazer, e aqui tem essa imagem que eu achei espetacular. O medo é uma âncora que nos amarra e que nós temos de continuar a viagem e temos de levantar a âncora e ir transformando. Não vamos jogar a âncora fora, mas teremos de trabalhá-la através dos decênios, através dos séculos, através do milênio, até que consigamos, de alguma forma, transformar medo e coragem em prudência e, a partir daí, conquistar os valores da vida e dos valores da vida manifestar as virtudes divinas. Então, desculpe o tempo que nós gastamos, né? Porque nós caímos aí 2 ou 3 vezes. Falamos de queda hoje, tivemos a queda da internet. Mas nós gostaríamos de dar um panorama para ver que não é tão simples a gente acabar com o medo, ou transformar o medo, muitas vezes com o pensamento de, não, tenha pensamento positivo. Isso é importante? É, mas saiba que é para o momento, não é de superação de um processo tão extenso. Nós precisamos ser multifatoriais, ou seja, trabalhar esse medo de todas as maneiras possíveis, sendo que a maior de todas é a consciência. Muito bem. Nós estamos também aceitando sugestões de tema. Pode mandar para a gente através aí
das redes sociais, né? Não só hoje, pode mandar outros dias, porque a gente vai escalonando, e enquanto durar essa quarentena, nós vamos estar com o nosso bate-papo, e tem muita gente pedindo para continuar depois, então nós vamos esperar para ver como é que vai acontecer, para que a gente possa continuar ou não. Mas estamos agora à disposição para aqueles que querem fazer essa ou aquela pergunta. Ok, beleza. Boa noite a todos da TV Ibis. Boa noite, Maurício. A gente pode começar pelas perguntas da semana passada? Então vamos lá. Pronto? Pronto. Um amigo nosso, Neto, perguntou assim: devemos ter medo e ficar dentro de casa ou enfrentarmos para não passarmos dificuldades maiores dentro do campo material? E os jovens, devem segurar os trabalhos para não pararmos tudo? Não é uma questão política, mas de vida? Neto, eu concordo com você. Eu acredito que nós poderíamos, como eu falei na aula passada, em vez de pensar no ou, pensar no i. Agora, só que para poder pensar no i, nós temos de ter um esquema extremamente complexo. Eu pensei numa série de situações que a gente poderia fazer, algumas delas estão sendo adotadas agora, mas eu acho que é possível, dentro dessa pandemia, a gente tentar, não de maneira irresponsável, mandar as pessoas voltarem ao trabalho ou serem convocadas, mas nós poderíamos, de uma maneira equilibrada, com controle social, com controle da epidemia, formando um batalhão de gente que pudesse auxiliar nesse campo, cuidar tanto da saúde, como cuidar também da economia, principalmente nesse processo agora, que daqui para frente nós vamos entrar num quadro mais drástico. Mas eu acredito que tem soluções para isso. E soluções já existentes em vários locais de estudo de processos anteriores e que a gente pode muito bem começar a realizar, começar a fazer, mas isso precisa de muita vontade política, de muita determinação e de um plano muito complexo. Mas eu acredito que daria para a gente aliar os dois processos. A Zenaide mandou uma pergunta para a gente também na semana passada, que ela perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre essa afirmação de que os flagelos são um mal necessário? Concorda com isso, a necessidade do mal? Não, Zenaide, eu não concordo não. Eu acredito que o mal é uma consequência que nós geramos. No momento que nós geramos essa consequência, a vida aproveita dessa consequência para o bem de todos nós. Então nós não precisávamos de uma epidemia como essa, e nem nós precisamos de passar por momentos como esse. Isso não é algo que Deus envia, não, é algo que nós geramos pelos nossos excessos. Aí isso surge, Deus envia a misericórdia, envia a justiça e equilibra essas forças para a aprendizagem da nossa alma. Nós temos de entender que nós somos artífices do nosso destino. Consequentemente, coletivamente também o somos. Então, nós geramos abusos, geramos escândalos, como diz Jesus. E esses escândalos e esses abusos vão se materializar através do tempo. Quando eles se materializam, pode materializar na forma de uma doença, de um flagelo, de processos inúmeros que podem acontecer no campo coletivo. E aí nós sorvemos aquilo que nós mesmos geramos. E Deus aproveita isso, pela tua misericórdia, pela tua bondade, para, aplicando a misericórdia e a justiça, corrigir destinos e nos ensinar a conhecer o processo da lei a nós mesmos e a entender os nossos limites para que a gente possa se transformar. O James pergunta para a gente agora, ele faz quais são as causas do pânico? Quando o medo chega ao pânico a ponto de tomar remédio, conseguimos sair dessa situação? Eu acho difícil. O remédio, ele ajuda a gente não piorar muito. Mas o remédio é só para um momento. Se você pode olhar pela experiência clínica de muitos anos que eu tenho, o paciente vai usando remédio, ele começa com 1, depois com 2, depois com 3, depois com 4 e daqui a pouco nada que ele faz é possível. Sabe por quê? Porque isso vai abrindo a alma e esses impulsos vão vindo. E você vai fazendo camadas e camadas e camadas de pensamento. Então, muitas vezes, eu uso o remédio, me ajuda um pouco. Lembra que no medo também tem coragem. Aí, muitas vezes se manifesta um pouco daquela coragem, me equilibra um pouco em determinado momento. E aí, eu não fiz a busca, eu não fiz a transformação, eu não fui atrás, eu não lutei para poder chegar a essa visão.
Daqui a pouco aqueles pensamentos retornam, vão se acumulando e vão gerando então pânicos e pânicos e pânicos e pânicos. E tem muita pessoa que não consegue sair, por isso que vai para a aula inércia, vai indo, se isola de tudo. É por isso que nós temos de usar o remédio, muitas vezes ali para nos dar uma força, né? Enquanto a gente corrige a consciência. Então eu falo assim, ó, use o remédio enquanto você procura pelo meio consciencial, pela transformação mental, pela transformação do sentimento, pela busca da autoconsciência, até que você faça esse movimento. Aí você vai usando o remédio e fazendo esse movimento, usando o remédio e fazendo esse movimento. Daqui a pouco você consegue estabelecer um equilíbrio onde o medo está ali presente, mas você consegue não ir para os polos extremos do espectro do medo. Complementando essa pergunta, a Rosemary faz um relato e ela pergunta também. Ela fala assim: antes de sofrer um acidente, onde eu tive um processo dolorido, eu não tinha tantos medos. Depois do acidente, tive pânico de muitas coisas. Por que desenvolvi depois do trauma se antes eu não tinha? Essa é uma pergunta bacana, né? Hoje eu estava falando isso para um paciente meu. Olha aqui, lembra lá daqueles sacas que está lá no subconsciente? Então vamos supor que você desenvolveu traumas, processos psíquicos e que estão guardados lá no subconsciente. Na vida atual, você começa a desenvolver o que eu chamo colares das dores. Você coloca ali uma pequena peçazinha, depois outra peça, outra peça, outra peça. No momento que você sofreu o acidente, você tem um bolsão de impulsos dentro de ti. Então, na hora do trauma, aquele bolsão que estava lá guardado, arquivado no subconsciente, que estava lá latente no seu campo da alma, que estava lá mantido dentro de um campo de certa segurança, abriu. Na hora que ele abriu, ele vem para dentro da alma como sensação, como sentimento. A gente esquece, gente, que de uma vida para outra não passa o conteúdo mental, passa o conteúdo sentimental. É o sentimento que passa de uma vida para outra. Quando eu falo sentimento, estou falando sentimento, sensação, tendência. Ele passa. A gente não vê história, porque não passa o conteúdo mental, não passa o conteúdo de imagens, não passa o que fizemos ou deixamos de fazer. Passa o que nós sentimos e cultivamos como sentimento. Que lembra daquilo que eu já ensinei? Sentimento forma pensamento, pensamento forma hábito. Então, consequentemente, é o sentimento. O processo encarnatório passa como sentimento. E eu até brinco, né? Já falei isso várias vezes, eu não acredito em passado reencarnatório, eu acredito em presente reencarnatório. Então, no momento que passa o sentimento, você aconteceu um processo que você acha até simples. Olha, não é tão complicado, é até simples. Mas naquele momento, aquilo explodiu um bolsão. Aquele bolsão que estava ali no seu subconsciente, aquele bolsão que estava nas forças que você constelou a nascer, explodiu. E está te pedindo o quê? A reeducação. Está te pedindo o quê? A transformação. E está te pedindo agora, você sabe que você tem isso e que estava no assoalho da tua vida. Agora vamos trabalhar. É por isso que as reações das pessoas são diferentes diante de cada trauma. Porque muitas vezes o outro não tem o bolsão, não é que não tem. Ele está num tipo de reencarnação, ele está num tipo de personalidade que ajuda ele a manter um pouco equidistante da sensação do medo. Pode estar até na coragem, que nada mais é do que o medo no outro polo. Mas ele não vai ter essa sensação tão aguda. Agora, você se teve, é sinal de que você tem um bolsão. E está te pedindo, agora vamos trabalhar. Agora você tem de trabalhar para que você acenda desse bolsão que está na tua alma e você possa cada vez mais acumular forças de transformação. Então o medo está te mostrando que você tem um trabalho enorme a fazer. Okay. E ainda dentro dessa questão, o Sérgio pergunta pra gente: o vício por substâncias químicas, além da dependência física e psíquica, é uma fuga por medo? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É um dos principais elementos, né? É uma fuga, né? É um dos elementos de fuga mais importante dentro do campo do medo e, consequentemente, da culpa. Se você for pegar o espectro da culpa, eu coloquei lá o vício lá no espectro da culpa. Por quê? Porque culpa e medo geralmente estão muito interligados, mas não tenha dúvida. É uma das maiores representações da fuga,
é exatamente o campo dos vícios. A gente teve várias perguntas aqui, eu vou sintetizar, principalmente as pessoas querem saber, então, como que eu chego na prudência e qual que é a diferença entre prudência e ser corajoso? Quando que eu sei qual que é o limite de um para o outro? Olha, corajoso é o medroso, que mostra que tem força. Lembra que é o mesmo polo, não sei, é porque as pessoas têm mania de achar que são valores, né, e negatividade. Não, são trabalhos. Mas só que está no mesmo eixo, fazem parte da mesma polarização. É a mesma coisa você brigar com crente e descrente. Gente, pelo amor de Deus, tanto crente como descrente são crentes. Porque o descrente vai acreditar em alguma coisa. E o crente vai duvidar de muita coisa. Então, é o mesmo processo. Você só vai superar o crente e o descrente quando você chegar na fé. Que eu costumo dizer que a fé é o movimento da alma em busca do Pai. Eu não faço fé e crença a mesma coisa. Então, consequentemente, a prudência você se conquista através do tempo. Por isso que o sábio é prudente. Não se faz um sábio de um momento para outro, porque o sábio não é conhecimento. O sábio vai muito mais que o conhecimento. Conhecimento faz parte do eixo de ignorância. Então, ignorância e conhecimento. O sábio é o que transcende. Olha, então é um trabalho árduo, é um trabalho paulatino, é um trabalho através dos séculos, é uma arte de se construir. Então não pensa você que você é corajoso, você não é medroso. Não, você está no mesmo polo. É a mesma coisa, eu gosto de brincar com isso, né? Goiânia e Brasília tem uma via que liga. Olha, se eu estou aqui no prudência, quantas vezes por medo a gente não age e muitas vezes, ou seja, vão pegar os nossos defeitos e vão granjear amigos. Ah, como é que eu faço para trabalhar o medo? Nossa, eu tenho 1000 maneiras de trabalhar. Eu posso trabalhar com pessoas medrosas, eu posso buscar fazer do meu medo o auxílio para os outros, eu posso desenvolver a consciência da prudência em cada movimento desse, eu posso auxiliar o outro que tem o mesmo sentimento que eu. Nossa, tem campo demais para ser feito. Da mesma forma que a coragem. Então, em vez de eu ter coragem de agredir o outro, de gritar com o outro, eu posso ter a coragem de fazer boas obras. Então, isso também é uma forma de coragem. Então, e a forma de coragem melhor, né? A realização das boas obras. Então, é um trabalho de vida. Não tem uma receita de bolo, mas tem 1000 fatores que você vai desenvolver através de várias experiências. E o Flávio, ainda completando essa observação que você fez, ele fala, então, como que a gente vai conseguir conciliar a necessidade de disseminar a prudência, às vezes até pelo medo, para que as pessoas se isolem com a necessidade de diminuir a ansiedade e acalmar as pessoas? E aí é um trabalho, uma visita virtual, nós temos de ajudar um ao outro. Porque todos nós estamos com medo, não adianta dizer que não tenho medo aqui, não, todos nós estamos com medo, né? Todos nós estamos tensos com essa situação, porque nós sabemos que, principalmente, não é só medo da doença, é medo das consequências, porque se você for para o hospital no momento que não tem respirador, que não tem como te dar assistência, o seu estado vai piorar muito. Então, logicamente, que agora é hora da gente auxiliar um ao outro e entender que o medo está aí. Então, nós vamos ter de muita coisa. Falar, não, vamos fazer uma meditação, não, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece coletiva, vamos fazer um bom ânimo. Isso tudo nos ajuda, são remédios, né? Pequenas sementes, pequenos remédios que a gente pode dar um para o outro, ajudando um ao outro nesse momento. Tem dia que nós vamos estar com muito mais medo, aí muitas vezes um telefonema, um bate-papo, um WhatsApp, uma coisa qualquer, uma mensagem, pode nos tirar isso do medo. E vamos também tentar diminuir essas influências, né, massacrantes o tempo todo, falando sobre o mesmo assunto e apavorando. Também vamos diminuir isso, cortando um pouco a TV, cortando um pouco o noticiário, cortando um pouco esse tipo de comunicação através das redes, para que a gente também alivie a nossa alma e saiba que nós temos força para ultrapassar esse processo, sabendo que a misericórdia divina nos conduz através da justiça e da bondade. Para terminar, eu vou juntar 2 perguntas aqui que foram mandadas para a gente, que é em relação às crianças. Como lidar com o medo das crianças, e em relação ao medo do filho adotivo, distante das forças maternas e paternas biológicas. Olha, a criança aí nós temos que trabalhar ela para as consequências, mostrar o porquê
e ao mesmo tempo mostrar que tem um amor do lado dele. Olha, tudo bem, nós vamos passar isso junto, tem um amor aqui, eu te sustento, eu estou aí contigo e tal, e vamos fazer esse trabalho adequado, e inventar vai ter problemas e vai ter situações difíceis, porque as forças que compõem ele, você pode amá-lo profundamente, pode amar profundamente, porque você vai amar com força semelhante, você não vai amar com força de identidade. É por isso que os filhos adotivos, principalmente na fase da adolescência, muitas vezes explodem, e explodem inclusive contra os próprios pais que os amaram profundamente. É por isso que você vai ver aquilo que eu já falei também várias vezes, você vai ver filhos lá que saiu daqui com 1 dia de nascido, 2 dias de nascido, vai lá para a Suécia, vive na Suécia com pai sueco, com vida sueca, com tudo isso, quando dá 40 anos vem aqui para uma favela buscar e saber onde está a mãe. Porque ele está buscando a força de identidade. Então você entende que você vai ter de trabalhar essa força até ele encontrar essa força de identidade e ter em você uma força de semelhança. E na busca da força de identidade, na força de semelhança, ele descobriu uma auto-força de amor que transcende os dois. Então você vai ter uma maior dificuldade de trabalhar isso com o filho adotivo. Mas o amor, ela encontra linguagens, ela encontra maneira para que você possa conversar, possa falar, possa dizer, e muitas vezes não cessar o processo todo, mas pelo menos amenizar e dar força para uma transformação. Mas eu acho que todos, desde criança, tem de ser uma conscientização para que a gente não fique criando fantasias, mas que aborde o assunto direto, mostre as consequências desse assunto, muitas vezes sem uma maior profundidade trágica, mas com a visão segura, mas ao mesmo tempo mostre que a nossa presença amorosa está ali do lado deles. Ok. Podemos encerrar. Hoje, pessoal, nós passamos 14 minutos, mas foi também o tempo que nós ficamos, né? Nós ficamos aí sem internet, vocês não desculpam, mas não é uma coisa que depende da gente, atrapalha um pouco o ritmo, né? Não só da exposição, como também da participação de todos. Mas eu quero acreditar. Se vocês tiverem temas, manda pra gente. Se vocês quiserem mais coisa, por favor. Nós vamos tentando melhorar aqui e ali, tentando modificar um pouco, mas enriquecendo esse bate-papo nosso para que a gente aprenda junto. Semana que vem nós estamos aqui no mesmo horário, né? Esperamos que a gente consiga não ter essas quedas, mas estamos aí para a gente continuar junto. Muita força a todos, que todo mundo, né, se apoie um no outro, vamos nos apoiar um no outro, porque a gente precisa, todos nós estamos com medo, mas também temos muita esperança. Um beijo grande.